Olá, nostálgico! Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um episódio do Nostalgicast, o podcast do seu tempo, com ele, o Dr. Robert Miguel Ray Jr., Dr. Ray. Seja bem-vindo, Dr. Ray. Obrigado. E se as perguntas ficam bobinhas, eu trouxe um saco de pintos. Aí eu vou abrir meus pintos. Não tô brincando, gente. 49% das minhas cirurgias é faziação de pinto. É, né, então. Imagina segurar o pênis de outro homem por 5 horas. Ai, meu Deus. Vocês sabem que eu vivo celibato, não seguro nem meu pênis por 5 horas. Imagina. Então, é muito amor pela profissão, né, Dr. Ray? É muito difícil. Graças a Deus eu pago $30 mil por pinto. Ó, aí 30 mil compensa. dólares. Aí compensa. Então vamos lá. Dr. Ray, você está sendo candidato a deputado estadual por São Paulo, né? Pelo Podemos. Sim. E você acredita que juntos podemos mudar o Brasil? Exatamente. Que é o seu lema, né? Tá Precisamos, né? Olha, eu nasci nos 60, né? E o Brasil era sobre generais. O Brasil é um Brasil honesto, era um Brasil que funcionava. E era um Brasil, eu te digo, o Brasil vem quedas abaixo desde que eu saí. O Brasil hoje, vou falar bem rapidinho do crime. O Brasil é número 1. Imagina, o país do samba, o país do amor, o coração espiritual do mundo, entre aspas, né, que o Brasil é considerado. O Brasil hoje é número 1 em crimes violentos no mundo. São 220 países. Se você pensa as 30 mais violentas cidades do mundo, 15 se encontram no Brasil. O Brasil é o número 2 no estupro da mulher. Então, gente, desde que eu saí do Brasil nos 60, que era um Brasil liderado por Costa Silva, Médici, né? Na verdade, o Brasil vem caindo aos pedaços desde aquele momento. Então, gente, virou, na verdade, uma piada lá fora. O país do futuro. Quando você fala isso pro gringo, o gringo dá risada. Porque eles estão falando isso por 100 anos. Então, gente, é agora ou nunca. Essa eleição agora vai determinar se o Brasil virou outra Venezuela, outra Argentina. Não pode nem sair da Argentina agora. Virou um país comunista. Ou nós criamos uma república livre. Então, gente, a minha geração, graças a Deus, já estaremos... Eu vou estar no cemitério de Utah, entre os conservadores. 10 anos, minha geração já se foi. Então, gente, não é nós, é vocês. Vocês escolhem porcaria, vocês vão viver na merda. Desculpe o francês. Então, gente, não é ha. Literalmente, você está com um pé no precipício. E algum dia a Venezuela vai voltar, não vai voltar. Eu lembro quando falaram isso de Cuba. Eu estava vivo quando quando Castro tomou Cuba. E algum dia volta, nunca voltou. Congelado no tempo, até os carros são de 1950. Então o que eu estou dizendo, gente, não é brincadeira. Não é você vende seu voto para uma dentadura, o seu filho não vai ter oportunidade. Aqui o rico vai para federal. O federal foi feito para pobre. Exatamente. O rico vai para federal. Onde é que vai o pobre? Nenhum lugar. É R$6 mil por mês. A escola de lei, escola de jornalismo, escola de medicina. Não, você vai propagar a pobreza para sempre. Então, é super sério, gente. Eu sei que eu tenho zero chance de ganhar. Mas vocês estão vindo a voz do Enéas, o segundo Enéas, segundo e último. Pela última vez. Dr. Ray, você já foi candidato em outros momentos, né? Você chegou a ser vereador também, né? Qual que é a sua motivação, né? Já que você já é uma pessoa tão bem estabelecida, né? De você vir ao Brasil e se candidatar novamente? Em toda casa americana tem a bandeira dos Estados Unidos, é chamado patriotismo. Eu sei que é uma ideia quase morta aqui no Brasil, mas sempre eu respondo essa pergunta. Um político ontem, duvidoso, né, me perguntou, Ray, mas você é tão rico? O que você ganhar como político é uma fração insignificativa comparado com o seu patrimônio? Que bizarro, eu nunca pensei no lado financeiro. Nunca. O Trump é bilionário, trabalhou para os Estados Unidos de graça.
Nossa, sempre o dinheiro é a primeira coisa cogitada. A melhor resposta é a resposta de Tiradentes. E eu sei que hoje a escola é um centro para lavagem cerebral ideológica, né? Mas eu acho que vocês lembram do Tiradentes. Tiradentes, eles falaram para ele, Tiradentes, você pode ir para Lisboa e você pode ter uma clínica enorme de odonto e ser um milionário, ser rico e se aposentar rico. Olha a resposta do Tiradentes, que é a mesma resposta que eu. Aspas. Se eu tiver 100 oportunidades de morrer pelo Brasil, eu morreria. A minha resposta é a mesma. Se eu tiver oportunidade de morrer pelo Brasil, eu farei. Porque na minha geração não tem nada a ver com felicidade. Me irrita quando eles perguntam, Ray, você fez tanto, você não se preocupa com felicidade? Na minha geração não tem nada a ver com felicidade. Na minha geração era só isso. Fazer um trabalho bem feito, porque o dia que a gente está perante Deus, e Jesus pergunta, Ray, você acha que você é um idiota? Você acha que você de repente entrou na Harvard? Eu coloquei você na Harvard. Você acha que de 100 portas o missionário Mormon bateu na sua porta, naquela favela? Eu mandei ele para sua porta. Ray, programa de televisão, um cara que gagueja não tem programa de televisão. Eu que mandei os produtores perfeitos para dar um programa para você. O que é que você fez com a sua vida, Ray? Olha, fiz um errinho, vazei minhas fotos pelado. Mordi umas 2 bundinhas brasileiras, né? Mas eu estou em incrível boa companhia. São Paulo matou 23 pessoas, incluindo São Estevão. Mas, Jesus, eu prometi para Harvard que eu voltaria para a minha nação. Eu dedicaria o resto da minha vida para erguer a minha nação. E se algum dia me encontrarem boca para baixo num brejo, eu morri bem, eu morri pelo Brasil. Então, o nativo americano, o Apache, né? Ele fala, não é só viver bem, você tem que morrer bem. Se eu tiver uma oportunidade de morrer pelo meu Brasil, eu morri bem. E aquela história que você vai contar para Jesus aquele dia, meus queridos e queridas, aquela história vai determinar a sua eternidade. Aquela história tem que ser muito boa. Porque Jesus falou que muitos são chamados e poucos escolhidos. A minha história será, eu voltei para a minha nação, lutei para erguer minha nação, lutei contra o Satanás à esquerda e morri no processo. Dr. Ray, eu gostaria que você passasse rapidamente então a sua história, né, para as pessoas conhecerem os seus valores, como você foi criado, né, que eu acho que é muito importante as pessoas conhecerem a pessoa do Dr. Ray, né? E muitas pessoas mais jovens não conhecem, né? Conhecem mais assim, de polêmicas até, e não conhecem quem verdadeiramente é você. Então, eu gostaria que você contasse a sua história, onde você nasceu, tudo o que aconteceu, como que você foi para os Estados Unidos e mais. Eu nasci nos 60, no princípio de 60, né? Minha mãe é gaúcha, né? E você vê que por isso que eu sou faca na bota. Imagina ser criado por uma gaúcha. Nossa Senhora. O nome da minha mãe era Ava Hoffman Reisdorfer. Nossa Senhora. Só o nome já é bravo. Nossa. E meu pai era herói, né? Hispano-americano. Meu pai voava o B-17. Que bizarro. Casou com uma alemã, mas meu pai passou dia após dia bombardeando a Alemanha. Nossa. No B-17, que foi aquele famoso avião americano da Segunda Guerra Mundial, né? Meu Porque pai... ele era americano. Meu pai é americano. Né? Meu pai hispano-americano, né? Por isso que o nome dele é Roberto Miguel Rey também. Sim. Eu sou o Júnior. Isso. Meu pai, claro, jovem de 19 anos, bombardeando, matando um montão de gente todos os dias, vai afetar o cérebro. Meu pai termina a Guerra Mundial, porém o presidente Truman mandou uma carta especificamente para meu pai, pelo heroísmo do meu pai. A Segunda Guerra Mundial afetou meu pai. Claro, qualquer jovem, imagina matar um monte de crianças todos os dias. Não é fácil. Meu pai, eles não tinham muito controle das bombas, né? Naquela época não tinha, a bomba não era inteligente, a bomba era burra. Então, meu pai volta para os Estados Unidos afetado, bem doente já. E meu pai faz as malas... Ele vivia em Nova York. E some para a Argentina. Não podia ir mais longe, senão ele caía no Polo Sul. Meu pai olhou no mapa, o lugar mais longe, escolheu a Patagônia. Para fugir mesmo da realidade. E fugiu, né? mas a verdade, a guerra soava dentro da cabeça dele. Sim.
Então, meu pai, aquela época, o Ford, né? Hoje, claro, Ford maravilhoso do Brasil, mas naquela época, o Henry Ford, ele era um nazista, né? E ele só contratava esses engenheiros americanos ou engenheiros nazistas. Então, meu pai começa trabalhando na Argentina, depois ele muda para a sede da Ford no Brasil. Mas meu pai tinha a esse ponto enlouquecido. A gente vivia na Lapa, né? Lapa de Baixo, perto do Mercadão. E meu pai arrancou todas as paredes, coitadinho. E ele, imagina mandar uma criança para a guerra aos 19? Sim, imagina. e ainda mais naquela época que não tinha tratamento psicológico nenhum para as pessoas não que tinha, lutavam. Zero, tudo. voltava e chorava a noite inteira. Meu pai arrancou todas as paredes do nosso apartamentinho lá na Lapa e ele colocou vigas de aço. Criança sempre vai entrar no seu quarto. Meus pais dormiam separados. Todas as janelas eram blindadas, fechadas, tudo escuro, apartamento escuro todos os dias. E, claro, a criança sempre entra, né? Um dia abriu o armário dele, só metralhadoras. Nossa. Coitadinho do meu pai. Hoje eu perdoo ele, né? Eu odiei ele por muitos anos. Ficou neurótico mesmo, Quando né, eu com a voltar situação. o dia quando eu me for, né? Eu chegar no paraíso, eu quero pedir permissão de Deus se eu posso visitar meu pai no inferno. Hoje eu entendo a dificuldade de ser um homem. E não é fácil. E hoje eu perdoo ele. Eu não tinha pensado. Imagina bombardear a Alemanha dia após dia, após dia, após dia. E levando tiro dos alemães. Então a minha vida não começa bem. Daí eu tenho que mudar para... Você vê que eu estou sempre tossindo. Eu tenho asma severa, né? E eu tive que mudar para Ilhabela. E, nossa, hoje é tudo resort, mas a Ilhabela não tinha nem eletricidade. Ilhabela tinha um bairrozinho chamado Perequê. Hoje é tudo resort. Nossa, como mudou. Mas a Ilhabela era só a vela, né? A gente vivia a vela sem eletricidade, num barracãozinho. Lá no Perequê da Ilhabela. E minha mãe, essa alemã, ficava de pé, porque tinha tanto buraco no barracão, que hoje não tem nem fauna mais lá. Mas hoje, antigamente, tinha aqueles nossa... Como se fala bat em português? Como? Bat. Bat melhor? Não, better. Morcego. Morcego. Batman, morcego. Tinha aqueles morcegos enormes. E a minha mãe ficava açoitando eles para não morder as criancinhas dormindo. Assim que a gente passava a noite. E um belo dia, né, o marinheiro de São Sebastião, bêbado, a gente caminhando lá pela vila voltando para o Perequê da vila, fazendo compras, um marinheiro da Petrobras, ainda tinha Petrobras lá, bem bêbado mesmo, e 4 criancinhas pequenas em volta da minha mãe. Essa gaúcha magrela linda. Nossa. Bem tipo Gisele. E esse marinheiro tenta estuprar minha mãe em frente de nós crianças. Meu Deus. Daí soou os 3 tiros, da minha experiência, mais importantes do Brasil. Da bolsa dessa gaúcha sai, claro, é outro tipo de arma, é outra geração. Sai o 38, barril curto, né, a barreta. A minha mãe atira nessa merda 3 vezes. Claro, nervosa, não mata o cara, mas ele sai gotando sangue. Conseguiu se defender. Daí em diante, eu sou pró-armas pro resto da minha vida. Imagina a cena desse bêbado estuprando a minha mãe em frente de 4 criancinhas. Imagina a cena. Não, ela deu um tiro nessa merda. Daí em diante, eu sou pró-mulher armada. E quando for presidente do Brasil, toda mulher vai poder carregar um Glock .9 na sua bolsa. Toda mulher. Então, a vida começa assim. E continua assim, né? Eu estudei no ginásio estadual do Pereira Barreto, né? Mas na pior pobreza. Um dia, bate na porta. What? Eu abro a porta, vejo 2 gringos com olho azul, português bem quebrado. Nós somos da Igreja de Jesus Cristo, dos Santos dos Últimos Dias. Bom, encurtando a história, né? Eles notam que meu pai está a esse ponto bem ruim. Nossa, bem ruim. E eles falam, meu pai ouvindo vozes, coitadinho, ele estava no fim. Sim. E eles falam em inglés, né? Sr. Ray, né? Naquela época,
Dom Ray, né? O português mudou. Dom Ray, Dom Roberto, tá a situação ruim para as crianças aqui. E, olha, elas entraram na igreja, seria possível que a gente leve essas crianças para os Estados Unidos e a gente cria elas lá. Meu pai super contente. Oh, claro, aqui estão todas as 4. Boa sorte. E sua mãe? E a minha mãe era que a mulher não tinha voz no Brasil. A mulher, eu lembro que minha mãe sempre caminhava 2 passos atrás do meu pai. Minha mãe nunca comia na mesma mesa. Levou anos para eu entender isso. Nossa. A minha mãe não comia na mesma mesa que meu pai. Que estranho, né? Que geração estranha. Muito. E eu vou de uma favela brasileira para uma classe média americana, né? Esses mormons vinham de uma classe média que para nós parecia uma mansão. Sim. E encurtando a história, Já né? foi direto para Utah quando você saiu daqui. E encurtando a história, né? Esses mormons, nossa senhora, gente tão boa. Eu até tenho peninha, né, deles, porque são tão bons. E eu tinha o Enem americano chamado SAT, S-A-T. Claro, eu tinha a pior nota, né, porque é 1000 gerações de limpadores de banheiro, minha mãe limpava a casa. Claro que eu não vou ter, né, a matéria cinza para entrar na Harvard. Quando você foi para lá, como que foi sua adaptação, assim, para você aprender o inglês, para você se adaptar nessa nova comunidade, já que você saiu de uma realidade tão diferente? Olha, é porque eu fui para Utah, né? Os mormons, você deve certeza conhecer algum mormon. Eles são tão bonzinhos. Dá até peninha deles. Eu não sei como o mundo não pisa neles. Eu tava no Talvez estado por isso que eles sempre tentam morar em comunidades para eles, né, terem esse respaldo, eu acho, conviverem, né? É muito comunidade, né? Eles têm uma comunidade muito feroz, né? Eles se ajudam muito um ao outro e a todos. E eu chego lá, nossa, nunca ninguém mencionou o fato que eu sou um pouquinho mais marrom que eles, né? É uma religião escandinava, eles têm os olhos azuis, né? Hoje o Brasil é número 1. O Brasil é o país mais mormon do mundo. Nossa, não sabia. Passou os gringos. Mas naquela época, uma religião escandinava, né? Todos com a pelinha bem branquinha, olhinho bem azul. Nunca eles mencionaram que a minha cor era marrom. Sim. Então, me trataram como seus... Eu chego na casa dos mormons, nossa. E a mãe mormon, que tinha 9 filhos, ela era secretária e o pai pintava o outdoor. Imagine que salário pequeno que eles tinham. Já tinham 9 filhos. Eu chego lá e são nós 4, né? E a mãe faz os filhinhos saírem dos quartos deles e dormir na sala e dá os quartinhos deles para 4 crianças do Brasil. Nossa Senhora! E os filhos nunca se queixaram. Gente, não existe. Por isso que eu vou ser enterrado. Para vocês se sentirem, né, bem recebidos, né? Para vocês se sentirem integrados na família, né? Daí começa. Daí os mormons dão uma chacoalhadazinha, né? Porque eu tinha o pior Enem de todo o meu high school. O mormon dá uma chacoalhada. Todos os professores na Harvard, que eram mormons, eles viram alguma coisa em mim. Porque eles deram uma chacoalhadinha e eu fui aceito. Não devia ter sido aceito, né? Porque eu tinha o pior Enem de todo o meu high school. Será que os mormons fizeram um jeitinho brasileiro ali para eles colocam uma pressãozinha na Harvard. E escolheram bem, porque eu lidero a cirurgia plástica em todo o mundo por 30 anos. Completamente lidero a profissão. Espero algum dia ser presidente do Brasil, né? Endireitar esse desastre aqui. Bolsonaro faz 2 mandatos, eu espero que algum dia depois dele será eu. E daí sim, o Brasil chega na liderança do G22. Antes da Guerra Mundial, os Estados Unidos é uma piada. Depois do incrível trabalho que o americano fez em livrar a gente do Axis. Como se fala? Axis, aquele grupo italiano, japonês e alemão. Tríplice Aliança. Aliança. O gringo quase sozinho arrebentou a aliança, né, nazista. E por isso o gringo emerge líder do mundo. Chegou a hora do brasileiro emerger líder do mundo. O brasileiro, o ano passado tivemos o maior número de guerras na história do mundo, 119 guerras. O mundo está se matando, o mundo não está melhorando, o mundo está se destruindo, né? A guerra está acontecendo, ninguém mais fala sobre isso, né? Praticamente não é noticiado. E está piorando, hein? Ele está pronto para usar os mísseis nucleares. O que eu diria, imagina o Brasil liderando o mundo. Com presidente culto,
um presidente que tem a beleza do Brasil, não a rente, bafo de álcool. Um presidente que tem a cara do Brasil, mais formado na Harvard, super bravo, que todos os presidentes do mundo iam ter medo, entendeu? Senhoras e senhores, o novo presidente do Brasil. Eu gostaria de falar um pouco dessa pauta aí com o Dr. Ray, porque assim, muitas das pessoas veem você na mídia, brincando, né? E eu até, assim, quando eu estava preparando a pauta, né, eu vi algumas coisas que eu não conhecia, tanto é que ele tem um mestrado em políticas públicas, né, em Harvard, né, que eu desconhecia, eu acredito que a maioria da população também desconhece desse estudo dele, né? Então, eu gostaria que você falasse sobre isso. Quando você fez esse mestrado, você já imaginava um dia atuar na política em alguma maneira, né? Não aqui no Brasil, de repente, até uma comunidade que você morava lá, enfim. Você já tinha essa coisa em mente, assim, de fazer a diferença para poder você fazer esse mestrado, escolher esse mestrado? Olha, eu fui para os Estados Unidos, o dia que os mormons falaram que você é filho de Deus, literalmente, correndo nas suas veias, tem o DNA da criatura, são 200 bilhões de galáxias, né? Então, em cada galáxia tem 200 bilhões de estrelas. A mesma criatura que fez 200 vezes 200, 1 sextilhão de estrelas, seu pai celestial, você tem a mesma genética que ele, então tudo é possível. Quando os mormons me disseram isso, eu comecei a endireitar minha postura. Nossa, não sou aquele afeminado, marrom, que gagueja de uma favela brasileira. Eu sou filho de Deus. Daí eu comecei a endireitar minha espinha e eu comecei a sonhar grande, entendeu? Sabia que a Igreja Mórmon é a igreja mais de sucesso em toda a face da Terra? Não. É a igreja com mais diplomas universitários por pessoa. Porque se você não tem o dinheiro para pagar a universidade, como no meu caso, os mormons pagam a sua universidade. Sim. Sabia disso? Que legal, né? Harvard, $1 milhão de reais. A Harvard pagou. Os mormons pagaram Harvard para mim. Nossa, gente. Então, eu queria fazer o seguinte. Quando eu comecei a endireitar minha postura, e falar, nossa, eu sou filho de Deus, tudo é possível. E você também, ele também, todo mundo. Eu comecei a falar, ok, então eu vou para os Estados Unidos, eu vou para Harvard, eu vou ser, porque o Pitangui era o herói nacional, eu vou ser cirurgião plástico, eu vou ser independente financeiramente, eu vou ter um programa de televisão, a novela brasileira estava começando a ser exportada para o mundo. Você já imaginava, assim, nessa posição? Você não pode chegar no seu alvo. Gente, todo mundo aqui, todo dia você tem que ter um pedaço de papel em cima, os seus alvos para a vida. Todo dia você escreve de novo os seus alvos da vida, todos os dias. Daí, todas as horas do dia, tudo programado. Você tem, é chamado block schedule. Vencedores fazem isso, Elon Musk faz isso, todos fazem isso. Todo dia você reescreve seus alvos da vida, todos os dias. E todas as manhãs eu faço. Então, os alvos que eu tinha eram esses. E o meu último alvo é voltar para a minha nação e erguer a minha nação que está flutuando, perdida na periferia do terceiro mundo. E criar na minha nação um país primeiro mundo, que não só é no primeiro mundo, mas ajuda a liderar o G22. E tudo naquela lista eu já chequei, tudo. Só falta um. Eu tenho 61 agora. Só tem uma última coisa naquela lista que eu ainda não fiz. O resto eu fiz. Mas a política brasileira, o voto é comprado. O Brasil não é democracia. O voto no Brasil é comprado. O Jean, nossa, que cara mais... o Jean, claro, ele era policial, né? Falar nisso, muito obrigado, Jean. O Jean, mesmo os anos que eu não quero mais fazer, esse ano, por exemplo, não queria mais fazer, eu estava tão desapontado, não queria mais fazer, o Jean me forçou a fazer campanha. E o cara patriota, ele ficou milionário bem cedo, né? Ele é muito inteligente em business. E o Jean é um patriota do meu lado, a gente vai de cidade em cidade, rua a rua, casa a casa, desgastamos vários sapatos. Eu vou dizer, eu comecei a minha primeira campanha em 2014. Nunca vi um político nas ruas do Brasil. É assim que funciona no Brasil. Finalmente eu aprendi. Digamos que o irmão é prefeito, vamos dizer, de uma cidade pequena. Ele rouba 5 milhões da prefeitura, compra 150 mil votos e irmão é eleito. Agora, ele não vai melhorar o SUS, porque ele tem que trazer aqueles 5 milhões de volta.
Então, ele vai aceitar contratos, tudo roubado, tudo irregular, para todo o mandato dele, para recuperar o que o irmão roubou da prefeitura. E um extra para ser rico. Você sobrevoa Washington, você vê a Casa Branca, que não é grande coisa. Você vai ver, quando você visita a Casa Branca, é o quê? É bonitinha, é branca, mas não é grande coisa. Rodeado de casas de blocos marrons, assim, simples. Você sobrevoa Brasília, gente, é só mansão com piscina. Ostentação. Que estranho. Qual o salário do senador, Jano, aqui no Brasil? 27 mil. 27 mil por mês. Nossa! Não dá para comprar mansão de 8 milhões. Não Sim. dá. Então, alguma coisa irregular está ocorrendo lá, porque é só, próxima vez que você sobrevoa Brasília, é só mansão com piscina. Então, gente, enquanto o Brasil fizer isso, não vai ter emendas que chegam nas escolas, não vai ter emendas que chegam no SUS. E olha aquela história que eu contei no SUS. Que desastre, gente. Olha quanta mulher morrendo de câncer da mama. Eu nem falo para as famílias, porque eu começo a chorar. Ela morreu de câncer, não devia. Porque quando ela finalmente conseguiu o tomograma no SUS, era 2 anos depois. O câncer... Sim. Dobrou de tamanho, não tem mais chance. Já tem metástases, Sim. Entendeu? Isso em todos os setores da saúde, assim, não só a área de câncer, né? Recentemente, no começo do ano, eu tive uma paralisia facial de Bell e eu entrei em grupos sobre isso e vi relatos de pessoas que, para começar a fazer o primeiro diagnóstico, demorou 4, 5 meses. Ou seja, já foi. Não pode, tem que corticoide no mesmo dia. 72 horas no máximo, né, doutor? Nossa! Imagina essas pessoas. Deixa sequelas, senão. Ficaram todas sequeladas, né? Então, assim, a saúde do Brasil realmente é uma tristeza, assim. E voltou, né? O seu rosto voltou, graças a Deus. Graças a Deus, tá voltando, já tá quase recuperada. E assim, não só a saúde pública também, viu? A privada, porque hoje os planos de saúde aqui estão sambando e dançando em cima da sociedade também, né? Porque só estão ganhando e não estão assistindo as pessoas, né? Então, essa área de saúde do Brasil, infelizmente, tá de mal a pior, né, doutor? Nunca vi político nas ruas. Nunca. E a gente eu e Jean estamos na rua todos os dias, indo de lojinha a lojinha, dando mão para todo mundo na rua. A gente não vê político. Não vemos. O voto no Brasil é comprado. Não é democracia. Chegando um mês antes, aí você começa a ver, né? O político Nós estamos aí, 3 né? semanas antes. Ontem a gente estava caminhando pelas cidades, não vimos ninguém. Ninguém. O voto é comprado no Brasil, gente. E nas realidades aí dos interiores, isso aí é muito aberto, assim, não é nem escondido, né? Assim, essa questão de compra de votos, né? É uma realidade mesmo, e enquanto as pessoas não se conscientizarem da responsabilidade do voto para ela mesma, para a sociedade, para os filhos dela, isso tá difícil de mudar, né, doutor Rui? Tem que mudar, gente. O Brasil não é melhor do que o Brasil dos 60, onde eu nasci. Não é melhor. É mais esculhambado hoje do que antes. Tem que mudar, gente. O que é que você vai deixar para seus filhos? Qual a esperança você vai deixar para seus filhos? É uma geração sem esperança. Eu noto no jovem, ele não tem esperança mais. Então, gente, quebrados os jovens. E com as fronteiras abertas, porosas, olha a droga entrando. Eu vou dizer a estatística. Você dirigindo aqui na Marginal, 1 em cada 5 carros está drogado. Um jovem em cada 5 carros está drogado. Por isso que a gente tem que dar orçamento para os generais. A esquerda não gosta do militar. Temos que dar orçamento para os generais, porque a gente não consegue parar as drogas entrando por milhas e milhas e milhas e milhas de fronteira. Olha que enorme nossa fronteira. Totalmente porosa. Não tem partes da fronteira que a gente nem viu cerca. Temos que dar orçamento. Nós, da direita, gostamos dos militares, claro. Temos que dar para os nossos generais orçamento para proteger as nossas fronteiras, para o seu filho não ser drogado. Então, muito triste, muito, muito triste o que está acontecendo com os jovens. Você vê as pupilas todas dilatadas. Nossa, eu não lembro a última vez que eu falei com um jovem que a pupila não estava dilatada. Isso aí é só o começo, né? Porque aí depois acaba entrando na criminalidade, porque haja dinheiro para bancar a droga, né? Denise, inteligente. A maconha, não legalizamos maconha, gente. A maconha é uma droga de entrada. Exatamente. O cara, num dia pra noite, vira
viciado em heroína. Começa com a maconha. Imagina seu piloto na maconha. Sim. E hoje a maconha no Brasil também, o pessoal nem tem vergonha, não. Anda na rua fumando, não tem um pingo de vergonha, assim, mesmo não sendo, né, liberada, as pessoas, assim, não têm vergonha. Então, assim, se não houver políticas públicas mesmo para fechar esse cerco, isso não vai mudar, né? Você olha, não entendo, seu pai, por exemplo, como você fala com seu pai sabe tudo. Porque na nossa geração, não era estudos de gênero, era matemática, geografia, cívica. Então, eu sei que a audiência não vai nem lembrar, mas quando, em 1920, os Estados Unidos elegeu uma lei de proibição. Porque os maridos, depois do trabalho, iam direto para o bar. Hoje eu entendo, com a gringa gritando o dia inteiro, eu entendo porque o marido vai para o bar. Em agosto me divorcio. Não se preocupe, a gringa sai muito rica do casamento. Muito, mas eu fiquei até meu filho se formar e ir para a universidade. Porque sou mormon, me ensinaram bem. A gente não deixa minha grávida e vai embora. Fiquei 23 anos, mas em agosto terminou. Os maridos, depois do trabalho na Minas, seja o que for, eles iam direto pro bar. Chegavam em casa bêbados de noite. Foi as mulheres que elegeram nos Estados Unidos a lei da proibição. E os estudos da proibição mostram que funcionou ou não funcionou? Não foi popular, mas super funcionou. Todas as doenças que têm que ver com álcool, cirrose, por exemplo, tudo despencaram. Então, como hoje só estudamos estudos de gênero, né, porque a escola não é escola. A escola é uma lavagem cerebral para criar robôs da esquerda. Mas antigamente, quando a gente estudava matérias importantes, e a gente lembra que a proibição de 1920 funcionou. Todas as doenças que tinham a ver com álcool caíram. Então, gente, tenha personalidade, erga sua cabeça. É óbvio que legalizando mais uma droga, já destruímos 25% de todos os lares no Brasil com álcool. Vamos destruir mais outro 25%? E não vai parar. É como a moralidade, não vai parar desrespeitando a família tradicional. Daqui a pouco, pedofilia será legalizado. Juro, prometo, gente. E não vai parar com pedófilos. Vai continuar. Então, essa escorregada da esquerda, né? Porque eu suspeito que tem que haver, é liderado por aquele cara com o rabo. É a minha suspeita. Não vai parar. É a diferença de ter liberdade e libertinagem, né, Dr. Ray? Por favor, leia a Bíblia. A Bíblia diz, não só você pecou, você apoiou o pecado. Por favor, gente, eu li a Bíblia de capa a capa, como li a história do Brasil. Literalmente, li o livro de história brasileiro de capa a capa, várias vezes. Eu li a Bíblia 25 vezes, gente. De capa a capa. Por favor, leia cautelosamente. Não é que você pecou, é que você apoiou. Inclusive, a Bíblia diz que a pessoa que apoiou será punido pior do que a pessoa que pecou. Então, gente, acorde. Acorde. Porque as nossas poucas vozes da direita estão morrendo. É eu, Bolsonaro, quem mais? 3, 4 mais só. A Inés que vocês mataram. Então, o que eu estou dizendo, gente, é agora ou nunca. É agora ou nunca, entendeu? Então, que estranho. Quando eu era cirurgião de trauma, Denise, cirurgião de trauma, onde não tem a esquerda para lavar meu cérebro, eu tô naquela fronteira entre a vida mortal e a eternidade. Não tem como mentir para mim. Eles são gangsters. Eu era cirurgião de trauma em Los Angeles. A mãe boa, como você, Denise, ela não acaba num trauma, numa unidade de trauma. É gangster que acaba lá. Então, tiroteios, né? Eu ressuscitava o cara tá basicamente cheio de furo, morto. Ele chegava, o meu time de trauma, a gente ressuscitava ele, né? Perdemos muitos, claro. Sim. 32 facadas, o cara vai morrer. Mas não importa o que a filha da puta da esquerda diz. Eu ia lá, né? Depois que ele recuperava, 3 semanas depois, eu perguntava, José, porque são hispanos, né? É a máfia russa, é a máfia chinesa e a máfia mexicana, em Los Angeles. José,
Olha, irmão, o que você lembra dessa experiência? Oh, man, Dr. Ray, quando a maca entrou, né, da ambulância, eu estava flutuando em cima. Eu vi a sua equipe trabalhando no meu corpo. De repente, eu olho para a direita, isso aqui é... Nossa, o endereço dele inteirinho está na nuca dele. Florence Street, tatuado na nuca dele. Esse é o pior dos gangsters em Los Angeles. Não. O cara nunca nem esteve numa igreja. Ele provavelmente roubou do padre. Para um cara mudar tanto assim e dizer, Ray, nossa, Dr. Ray, eu estava flutuando em cima do meu corpo. Eu olhei para baixo e vi vocês trabalhando no meu corpo. Daí, de repente, eu olho para o meu lado e eu vejo o meu tio. Meu tio estava vestido em branco. Dr. Ray, meu tio morreu 5 anos atrás. E meu tio falou, José, olha, não é o seu momento. Você vai voltar para o seu corpo e você vai ter muita dor, mas você tem uma chance mais. E de repente, Dr. Ray, eu olhei para o teto do pronto-socorro e eu vi um túnel, uma luz. Quando eu saio do outro lado, esse anjo, eles não sabem a Bíblia, né? Eles não sabem que eles estavam do lado de Jesus. Jesus vai aparecer para você 2 vezes. O dia que você morre e o julgamento final. Então, muito bom conhecer Jesus, porque ele será seu advogado perante o Pai. Jesus vai apresentar a sua história ao Pai. É bom conhecer ele bem. Eu conheço meus advogados muito bem. E ele fala que eles deram uma passadinha na vida dele e de repente voltou para o corpo. Gente, gangster russo, gangster ateu, gangster chinês, porque lá tem uma guerra violenta entre os gangsters russos contra os gangsters mexicanos contra o gangster chinês. Gente, não é brincadeira. Todos, eu perguntei essa pergunta para 330 pessoas, mais ou menos, 230 pessoas. Como é possível que nenhum me falou, Ray, eu estava numa escuridão, nenhum falou isso. Nenhum. Ray, achamos do inferno são de verdade, não é simbólico. Por exemplo, a esquerda lá em Los Angeles diz, não, as histórias na Bíblia são simbólicas. Eu estava dirigindo, eu tenho um programa novo, eu estava dirigindo do Mar Morto, gravando na Terra Santa, do Mar Morto para o Mar da Galileia. E, claro, a minha equipe de milenial, todo mundo dormindo, e eu, o velho, dirigindo o carro alugado, claro. Eu vejo a plaquinha, Sodoma, próxima direita. Eu falei, não, porque a esquerda, né, em Los Angeles me disse que era uma história simbólica. Eu paro, eu faço direito uma estradinha de terra, eu chego lá, eu vejo o arqueólogo, né? Eles têm aquele bonezinho da hebreu, né? Sim. E as cordinhas, você sabe, as escavações arqueológicas, né? Eu pergunto pro professor, com inglês bem hebreu. Eu falei, professor, nossa, avocacionalmente, eu sou cirurgião, mas avocacionalmente eu tenho interesse em arqueologia. O que você encontrou aqui? Dr. Ray, nós cavamos 1 metro e encontramos cinzas e pedaços de ossos e cacos os pratos antigos Cerâmicas, deles. né? E eu falei, mas num lugar, talvez num lugar onde eles cozinhavam? Não, todo o vale de Sodoma. Professor, possivelmente com a história bíblica do cataclisma que Deus mandou em Sodoma e Gomorra, claro, professor, só vai ser da esquerda, mudou de assunto, claro, porque a esquerda ele tem que propagar a mentira. Gente, eu toquei na camada 1 metro embaixo da areia, uma camada preta, de mais ou menos meio metro, ossos e cinzas em todo o deserto. Não é brincadeira, gente. Então você fica seguindo os gringos loucos? O gringo se joga o 10º andar, você se joga o 10º andar. O gringo legaliza a maconha, você legaliza a maconha. Erga a sua cabeça, Brasil. Nós somos o coração espiritual do mundo. Somos mesmo. E a potência que nós somos, acredito que somos e podemos ainda ser, né? Porque o Brasil é autossuficiente em tudo, Dr. Ray. Como que chegamos a esse ponto que estamos agora? No setor financeiro, enfim, de tudo mais. Até Olha o custo do combustível. Graças a Deus o Bolsonaro deu uma chacoalhada e está melhorando. Olha o custo das comidas. Eu fui comprar o queijinho. Gente, eu sou milionário em dólares. Eu fui comprar o queijinho. o queijo... O queijinho de búfalo. R$60. Ainda tá Nossa, gente. Quilo ainda tá barato, hein? Porque o preço do quilo do queijo aí tá em R$100 por aí. Eu te pergunto, se o salário médio é R$1.200,
como que um pedacinho de queijo é R$60? Não sei, a matemática brasileira não tá funcionando na minha cabeça. Não bate na minha cabeça. Como é possível isso? Sim. E sendo que, né, nós somos produtores, né, de tudo. De tudo. Então, assim, se a gente tivesse que importar, aí, né, fala, não, é uma coisa importada, tem todos os custos e tal, mas não, nós somos produtores de leite, de tudo aqui. Então, por que essa inflação enorme, esses preços exorbitantes, né? Não fala para um cirurgião que você tinha Bell's palsy. Agora eu tô vendo que seu rosto animou muito bem. O seu nervo cranial 7 tá Obrigada. bem animado agora. Obrigada, graças E a Deus. todos os ramos do nervo facial. Graças Que bom, a né? Deus. Graças a Deus. Todos Estão os ramos recuperando dele. Levanta a testa assim. Nossa, voltou. aí. Só Tem gente que ainda não volta. Voltou um pouquinho. Tem gente que não volta. E deu uma cincinesia, né? Que mexe um pouquinho o olhinho aí. Mas estamos tratando, né? Mas graças a Deus, E voltou em quantos meses? 8 meses demorou. Sabe por quê? O nervo ele cresce 3 milímetros por dia. Então faz o cálculo. O nervo ele sai aqui, debaixo da orelha. Para chegar no lábio, a 3 milímetros por dia, leva tempo. Não, e ainda ficou muito tempo ainda em ação da degeneração. Com Aí edema lá demorou- dentro, né? Com edema. aí Mas demorou pra quanto tempo começar levou a para você tomar o ramificar. corticoide? Não, tomei Imediato. menos de 24 horas. Ah, ótimo. Mas eu acho que a dosagem não foi correta. Foi muito pouco? Você acha que foi Eu pouco? acho que foi pouco. Depois, pelos outros médicos falando, eu tomei acho que 9 dias, falaram que tinha que tomar em torno de uns 14 dias para ter combatido mesmo, né? É porque quando ele fica inchado, mata o nervo, né? Sim. Mata o nervo. Aí Ok, até desculpe. ramificar tudo, imagina. Mas agora que eu vejo que todos, até o seu frontal, tá todos funcionando. É. Fecha o olho bem fechado. Ah, tá vendo? Todos funcionando. Graças a Deus. Graças a voltou. Deus. É, mas só quem tem sabe, paralisia, né? Tá muito em foco aí por causa do Justin Bieber, Do tudo, Justin né? Bieber, né? Que teve, né? Sim. E só quem tem sabe, é muito complicado, né? Porque o olho não fecha, gente. Eu tinha que fechar o olho com o dedo no começo. Selar o olho para dormir, né? Então, até voltar a ramificação, tudo. Por isso que eu falei. Mas o seu olho abria. Não, o olho ficava aberto, né? Não Porque fechava. o nervo que abre o olho é número 3, não é número ele 7. não fechava, ele só ficava aberto. O vírus atacou seu número 7. É aqui. O 3 é que abre o olho, então é um nervo diferente. Trigeminal, outro Isso, nervo. É. O doutor Olha aí toda a falou informação do burra meu dentro da minha caso. cabeça. Muitos anos. Estou fazendo teste em português, que é legal. Eu estou estudando o Medcel. Eu estou estudando as apostilas em português. Pra poder saber os nomes, né? Eu sou o único. português, Não, né? estou fazendo exame em português para eu operar, porque a gente tem muita moça europeia. Não sei porque temos tantos de Londres, tantos do Portugal, que querem fazer a cirurgia, mas o gringo é tão filha da mãe, ele não dá. No último momento, a menina está tudo preparado para fazer a cirurgia, né, em Orlando ou Beverly Hills, e o gringo não dá o visto. Putz. Então, eu cansei. Eu estou fazendo o exame dia 6 em Lisboa. Eu estou fazendo o exame. É tão bizarro, né? Porque eu sou um homem de 61, com um jovem de 23, estudando para o Medcel. Mas eu estou aprendendo medicina agora em português. Pra poder você atuar lá em Portugal. Eu estou fazendo o exame, né? O Revalide português. Você tem validado em que países? Pra México. atuar? Eu tenho 3 clínicas, Estados Unidos, Zurique, e agora eu vou ter em Portugal. Bacana. Assim, a brasileira que não consegue o visto pode operar em Portugal. E também vai ser muito mais barato, né? Muito mais barato que os Estados Unidos. Sim, com certeza. Mas é legal, né? Eu rodeado de jovens. Eu estudando toda a medicina em português, né? É legal, é legal. uma troca, né? Com certeza estão aprendendo muito com você também, né? Junto aí. É muito legal. E falando sobre essa área médica aí, você, né, fez residência em cirurgia geral, em cirurgia plástica, em construção de mama, né? E você foi para Beverly Hills para atuar nessa área. Como que foi você ir para lá num mercado tão concorrido, conseguir, Nossa, né, que chegar onde você chegou? Que pergunta inteligente. E Você também... faz sua lição de casa, Denise. Então, eu gostaria que você contasse um pouco também dessa história aí. Olha, foi o Frank Sinatra, né, que falou, se você é cantor e você conseguir conquistar Nova York, você conquistou o mundo do canto. E na plástica é a mesma coisa. Se você consegue ir para Beverly Hills e você consegue conquistar Beverly Hills, você conquistou o mundo da plástica. Como Hollywood. Você vai para Hollywood, você conquista Hollywood, você conquistou Hollywood.
o mundo de cinema e televisão. Então, o que eu estou dizendo é que eu não tinha nada a perder, né? Tudo que eu tinha cabia no meu Mustang quebrado. Não tinha nada. A beleza de ser pobre é que você não tem nada a perder. Verdade, aí dá coragem, né? Eu girei meu Mustang quebrado de Boston, né? Harvard fica em Boston. Girei na direção de Los Angeles e comecei a dirigir. E de repente eu estava em Beverly Hills e a minha primeira clínica, né, o tamanho, eu podia deitar e tocar todas as 4 paredes. E um dia eu fiz operação numa moça, né, que é aquela tipo tagarela. Eu fiz a operação dela. Nessa nova operação eu pensei, nossa, se Deus deixou uma cicatriz na menina e endoscopia é o futuro da medicina, por que não fazer o tetinho dela pelo umbigo dela? Até ginecólogo usa endoscópio. Por que não cirurgião plástico? Sim. Que a nossa cirurgia é muito mais delicada, qualquer coisa na ginecologia. Então, eu comecei a fazer, inventei 80% de todos os instrumentos, né, da transumbilical, e eu comecei a fazer o seio pelo umbigo. Nossa, como funcionou bem. O implante dura 10 anos. Sim. O implante que eu faço pelo umbigo, não sei porquê, dura 23 anos. Caramba. E a menina que está preocupada com silicone, hoje em dia, que é quase todas, perdendo cabelo, dor de juntas. Tá com muitos casos, né, com problema, né? O pessoal tendo que tirar, enfim. Pelo umbigo, eu consigo colocar aquele implante de águas salinas, que tem 0 risco. Então, eu fiz nessa tagarela, o tetinho dela, muito lindo, né? Bem empinadinho, bem bonitinho. Com transumbilical, com endoscopia, né? Com os bracinhos robóticos. E eu não sabia, ela é a secretária que trabalha na entrada do canal americano. Cada produtor que passava, ela é tão tagarela, esse cirurgião novo da Harvard fez meu seio sem me cortar. Cada produtor que passava, como ela é tagarela, e eventualmente um produtor, né, como o nosso cliente está aqui, ele veio e Dr. Ray, eu ouvi que você tem essa técnica nova. A realidade não existia. Você tem essa técnica nova, você acha que a gente pode gravar? E gravamos mais ou menos o primeiro programa de realidade. E reprisou mais que 50 vezes. O canal notou que essa ideia de realidade funciona. O canal me deu o Dr. Hollywood, né, que durou 12 anos. E daí o resto é história, né? Daí 173 países compraram o programa, incluindo a Rede TV. E o resto é história. Nossa, fez muito sucesso, muito Não sucesso. foi? Nossa, assisti pelo Entertainment, né, que passava, exatamente, né? Começou lá. Isso começou em 2004, né? Ficou 12 2004, anos. né? 12 anos. Nossa, muito. Porque aí começou mais na cirurgia, depois foi abrangendo para sua vida também, né? A ideia que eu escrevi, né? Porque na minha geração tinha programas de médico, nossa, nem seus pais vão lembrar. Tinha um programa chamado Marcus Welby, MD, Dr. Welby. Mostrava o médico super bonitão, tudo que fazia era perfeito, mas nunca seguia o médico para casa. O programa que eu escrevi, Dr. Hollywood, gente, que tal não ter fala? Que tal só ligar a câmera e seguir esses médicos para casa? Porque o médico é odiado do mundo inteiro. Por ser pintado como essa criatura perfeita, rica, branquinha, olho azul e cabelo amarelo, o médico é odiado em todo mundo. O médico é processado em todos os países do mundo. Então, eu queria gerar um programa onde, gente, olha, a gente não é assim. Tem todos os tipos, temos afro-americanos, temos brasileiro-americanos, temos tudo na medicina. Liga a câmera e eu te mostro. Meu cachorro também faz xixi no tapete em casa, minha esposa também grita comigo. Eu queria criar um programa que não só mostra a seriedade da cirurgia, mas daí continua ligado e segue a gente para casa. E essa ideia de seguir a gente para casa é que fez o programa super exitoso. Porque humanizou o médico, né? Então, começou a ter uma outra visão do corpo médico, né? E eu acho que isso é uma troca, né? Você humanizando o médico também enxerga o paciente também mais humano, enfim, né? A gente percebe que a gente vive, né, numa sociedade aí que somos, né, integrados, todos né? Humanos, né? A gente não é perfeito, o paciente não é perfeito, a gente trabalhando junto, esperamos resolver o problema. E eu, quando comecei a assistir, era muito impressionante, porque a gente não tinha também acesso aqui no Brasil, assim, essas técnicas, né, esse conhecimento. Eu acho que isso, o seu programa aqui no Brasil foi primordial para
para esse crescimento tão grande das cirurgias plásticas aqui no Brasil, né? Hoje é o primeiro no mundo, o Brasil? O Brasil é o número 1 em consumo de cirurgia plástica, exatamente. Então. Nossa, como você se prepara para suas... O Brasil é o número 1 no mundo em consumo. Ganha da China, imagina. A China é 270 milhões, a China 1 milhão. A China é 5 vezes maior que o Brasil e a gente ganha da China em procedimentos. Fazemos mais que a China. Então, com certeza, tem a mãozinha do Dr. Ray aí nesse mercado. Não, mas eu também aí, queria... né? Você vê que eu enfiei quando eu podia cozinhar comidas brasileiras, sempre com a bandeira do Brasil. Eu queria trazer orgulho para o Brasil também. Olha, aquele brasileiro lá... não é só os Gracie. Naquela época era só Carmen Miranda, Gracie e Pelé. Só. Sim. Eu queria adicionar mais um brasileiro a esse pequeno número de brasileiros que sobressaíram lá fora. E assim, qual que é a cirurgia mais comum assim, nessa área de... Olha, não começa com meus pintos. Não começa com meu pinto. Vou tirar Tô meu falando pinto. mais comum, a que mais faz. Então, quando eu comecei a cirurgia plástica, né, 32 anos atrás, nossa, como o tempo passou. Era 96% mulher. Das mulheres, claro, tem as babies, mas basicamente tem as famosas, mas o dia a dia são as mães. Sim. Porque imagina gerar um ser humano dentro de você, imagina. Cabelo vai cair, o metabolismo vai complicar, vai ficar difícil perder peso, né? Porque Deus ajustou o seu metabolismo para cuidar da criança, enfim. Mas, com a passagem do ano, o envenenamento do jovem masculino, o total envenenamento do homem, o desrespeito ao homem, essa guerra que a esquerda começou contra o homem, criamos uma geração de homens muito tristes. O homem representa 97% de todos os suicídios. Igualdade só querem em trabalhos ar-condicionados. Olha nas minas. Qual a porcentagem das minas são mulheres? 3%. E na sanitação da cidade, quantas são mulheres? Poucas. Homem que joga o cocô no lixo. Que tal nos fios elétricos? Homem. Então, hoje existe uma guerra contra o homem. E o homem está quebradíssimo. Quebradíssimo, gente. Você nota que o homem não tem mais aquela pegadinha, vir falar com você. O homem nem olha mais. Então, gente, claro, né? O Karl Marx, o nosso famoso balofo, que nem cristão era, Marx não é nome cristão, como um país mais cristão, segue uma ideologia não cristã. Que estranho. O Karl Marx falou que a gente não pode liderar com o comunismo, socialismo, sem conflito. Então, é uma raça contra a outra, homem contra mulher, rico contra pobre, e hoje temos um grande problema. Nós destruímos o homem. Eu dou muita palestra, eu entro em muitas escolas. Um rapaz, numa classe 150, uma classe de medicina, uma classe de odonto, 149 mulheres, um rapaz. Sim, eu entendo a razão que Gloria Steinem começou o movimento feminista nos 60, mas agora eu acho que foi levado a um exagero. Essa guerra contra o homem não vai ter um fim bom. O homem hoje está desapontado, quebrado, preguiçoso, joga jogos a noite inteira, não tem ambição e também afetou o corpo dele. Nós vimos um caimento do pênis de 17 centímetros a 14 em uma década. A gente está dando alimentos ao homem cheio de estrogênio. O transgênico é um crime contra a humanidade. Eu era químico antes de ser médico. E hoje colocamos na comida dos meninos transgênico, que é outra palavra para estrogênio. Nós mudamos o DNA do trigo para incluir estrogênio. Nós mudamos o DNA do feijão para incluir estrogênio. Quase todas as garrafas de plástico têm BPA, Bisphenol A, um estrogênio. É super simples, gente. Qualquer coisa que vem do dinossauro. Claro que dinossauro tinha hormônios. E todo mundo sabe que, por isso que o cara na academia, quando ele toma bomba, ele injeta bomba, ele começa a desenvolver ginecomastia, seio de mulher. Por quê? Nem todo o testosterona dele cria músculo. Uma porcentagem vira estrogênio. Toda a testosterona, não sei porquê, uma porcentagem vira hormônio feminino. Então, nós alimentamos os nossos moços comidas hoje cheias de estrogênio. Garrafa de...
dinossauro era animal, ele tinha testosterona. Quando ele foi esmagado, virou petróleo, a testosterona virou estrogênio. Qualquer coisa que vem de petróleo, que claro inclui todos os adoçantes. Todos os adoçantes são estrogênio. Todos os adoçantes. Isso refletiu vem do petróleo. diretamente na saúde. Adoçantes vêm do petróleo. Criamos uma geração de homens, não só deprimidos, sem ambição, mas afetou corpos deles, gente. Na minha geração, gente, todo o Brasil sabe que o Ray falta, não sei, nasci sem filtro, desculpe. O que o Brasil precisa? Um cara, uma pessoa que diz, não, máscara não funciona. Eu falei no dia número 1 da pandemia, falei, gente, não funciona. Lockdown não funciona. Destruímos 100 mil empresas em São Paulo. A pesquisa mostrou que não funciona. Eu falei isso 2 anos atrás. Então, gente, precisamos de uma pessoa no Brasil sem filtro que fala a verdade. Criança de 6 meses não precisa a vacina. Não precisa vacina. Porque o risco daquela criança morrer é 0,001%. Eu era químico. O veículo que carrega a vacina, muitas vezes é uma coisa séria, com riscos. Então, enfim, não quero começar no termo da vacina, né? Mas o que eu estou dizendo, criamos uma geração de homens com os seguintes problemas. Pintinho, gente, é chocante quantos pintinhos flácidos eu vejo de 1 centímetro. Não estou brincando. Com uma destruição de gordura no corpo deles, ginecoide, de mulher. Quase todo homem hoje tem seios de mulher, não pectoral como o meu, de mulher. Então, de 4% masculino, hoje eu opero 40%. Só porque você preparou, eu também não vou tirar meus pintos. Mas a esse ponto, como eu estou sempre... Agora eu entendo porque o velho está sempre bravo. Agora que eu estou sempre bravo, né? Mas você é tão preparada, você é uma das mais preparadas repórteres e apresentadoras que eu jamais vi em toda a minha carreira. Nossa, muito obrigada. Até os pormenores pequenininhos. E não é um simples Wikipedia. Isso leva mais que 5 segundos de Wikipedia. Gente, então, hoje eu opero 49% da minha prática hoje é homens. Eu faço o quê? Eu tiro o seio feminino dele, a ginecomastia, mas reinjeto no músculo. Eu crio uma pectoral bonito, eu crio um deltoide bonito nele, eu crio um tríceps bonito. Eu crio um bíceps. É mais ou menos 400 ml células tronco. Eu crio uma... Mulher gosta de bunda, gente. Não sei porque reprimimos tanto a sensualidade da mulher. Não entendo isso. Um país tão sensual como o Brasil. Gente, mulher gosta de bunda. Desculpe. Então, eu crio essas bundas super... A bunda masculina tem uma covinha do lado. Ela é um pouquinho mais quadrada. Então, eu crio bundas super masculinas. Pra não ficar aquele jeans caindo, mostrando a cueca feia. Então, e daí eu coloco um pouquinho na bolinha dele, porque eu fazia esses pintos enormes. Não importa que a natureza é 17, eu faço uns pintos de 21, desculpe usar... Mas, desculpa a indelicadeza talvez, mas funciona normalmente? Não só funciona, lembrando que não é aquelas cirurgias, não quero criticar meus colegas urólogos, mas eles enfiam a prótese de silicone no seu pênis, nunca mais vai funcionar depois, né? Você vai estar dependente daquela prótese para sempre. É muito traumático. Eu amo meus colegas urólogos, eles fazem muito de bem, mas a tecnologia no aumento do pino está muito para trás. Se é céus tronco injetados no lábio, deixa os lábios tão bonitos. Se eu faço tanto seio com céus tronco, não gordura, céus tronco. Gordura vira óleo, em 6 meses aparece, é absorvido. Céus tronco proliferam. Se eu faço as bundas mais lindas do mundo com céus de tronco, por que não o pênis? E eu fui o primeiro. Então eu injeto céus de tronco no pênis, um 100 ml, na hora o pênis fica... Você sabe quanto 100 ml? É basicamente um tubo de ensaio, como você lembra da química. Certo. Automaticamente ele fica, estou dizendo flácido, 300% maior, mas a razão que eu coloco céus de tronco, elas geram fatores de crescimento. E fica alimentando aquele pênis o dia inteiro, fatores de crescimento, que, claro, só ocorre no adolescente. Então, Gente, eu sou meio brincalhão, né? Eu sou meio
em áreas sérias, eu sou super sério, mas em coisas de mídia eu sou brincalhão. Então, esse pinto pensa que ele está num adolescente. Tá na E ele puberdade. está sempre duro. Tá na puberdade. É oposto do que você pensa. Então, muito paciente me escreve e fala, Dr. Ray, mas é normal que meu pênis está sempre ereto? Não, irmão, que sorte. Que sorte. Então, como a gente não mexe na mecânica do pênis, na corpora cavernosa, na corpora espongiosa, a gente só coloca em volta do pênis e atrás do pênis para empurrar o pênis para frente. O pênis acaba não só funcionando bem, melhor do que antes, muito melhor que antes. E essa técnica de células-tronco, você faz também as cirurgias que você falou, assim, de... Eu faço um peitinho bonito nele, eu deixo todo um tanquezinho. Como que é o preparo dessas células-troncos para isso? É muito simples, né? Eu coloco, não centrifugo, não coloco água com sal, tudo isso mata a célula. Imagina eu centrifugar você com 2.000 repetições, você arrebentaria. Eu tiro, coloco na parte anterior da mesa de cirurgia, enquanto eu termino outras partes da cirurgia, e ela se separa por si mesma, como óleo, água e tinta, separa por si mesmo. E daí eu injeto a célula de tronco. Tem uma decomposição e separa. Separa por si, exatamente como você colocar num frasco água, óleo e tinta, ele se separa por si mesmo. E ajudou muito o rapaz. Gente, não vou dizer qual cidade, porque eles vão me encontrar boca para baixo no Tietê morto. Mas tem muita cidade americana que eu operei metade da polícia. Caramba. Porque em profissões eu noto, onde estão pelados juntos, por exemplo, nós que lutamos, o lutador, a gente toma banho juntos. Em profissões onde eles tomam banho juntos, como polícia, bombeiro, eu acabo operando muitos. E é chocante. Você acha que a função também das pessoas, por exemplo, né, uma determinada função reflete também nesse lado? Não, a função do rapaz é que a gente, desde 1960, quando Gloria Steinem começou o feminismo, e diz todo dia desde 1960, todo dia, foi dito para mim, e eu ouvi todos os dias, que pais são desnecessários, que homem não presta, que a masculinidade é um veneno. Todos os dias da minha vida. E eu vou contar a verdade. Nós, homens, acreditamos que nós somos merda, que a gente não presta. Então, eu vejo a importância do movimento feminino. Eu só estou mandando uma cautela à sociedade. Cuidado. Está sendo exagerado. O homem, hoje em dia, precisa de uma... Quanto moço... Gente, eu vou falar a verdade. O meu Mr. Happy nunca deixou de funcionar. Talvez porque eu seja bravo. Eu sou lobo alfa, não sei. Mas eu sou bem fresco também. Então, o que eu estou dizendo... literalmente, o meu Mr. Happy, a nossa geração, o São Paulo Futebol Clube, eu lembro nos 60, era o hipódromo. Nos 60... Você não gostou dessa frase, Renato? Era legal? Não, eu não tinha... É que o meu português é limitado. Quando eu lembro tomando banho no clube do Pelé. Lá... não, não, gente. Você lembra? A gente dirigiu lá. Na Lapa... Nacional? Na Lapa de cima. Não a Lapa de baixo. Lá perto de Perdizes. Palmeiras. Não. Então talvez mudou de nome. Bom... Nos 60, era o São Paulo Futebol Clube. Nos 60. Morumbi, você tá falando? Não, é não, lá na Lapa. Mudou, que as coisas mudou. Sim. Ok. Então, onde o Palmeiras era, antigamente era o São Paulo Futebol Clube. Quando nos 60 a gente tomava banho, né, lá no locker room, gente, era um hipódromo. Não, era só, todo homem tinha pintão. Então, o que eu noto hoje, eu posso entrar em qualquer academia. Qualquer. E é 100%. Então, gente, o probleminha é que o seu pontinho é 17 centímetros do introitus, a entradinha da vagina, o seu pontinho é 17 centímetros. Explica para mim como a matemática funciona se hoje os pênis são 14. Explica para mim como vai funcionar. Tem muita mulher frustrada. É isso, exatamente. Mas hoje o jovem de 21, 22 vem correndo para mim às escondidas. Dr. Ray, me dá uma prescrição para pílula azul? Nossa, 21.
E eu aos 60 tudo funciona. Então, isso vem de um feminismo fora do controle, dizendo para ele todos os dias que homem não presta. Nós não temos um osso dentro do pênis como o cachorro tem. A gente não pode injetar o osso. O homem, se ele tem zero autoestima, nada vai funcionar. Eu prometo, nada vai funcionar. Então, todos os dias dizemos para o homem, você não presta, masculinidade é um veneno, pais não são necessários, a masculinidade é um veneno, e nós, homens, acreditamos. Então, é chocante o número de jovens que precisam da pílula azul para estar com a mulher. Então, gente, eu entendo o movimento feminista, mas, olha, cautela que não seja exagerado. Foi necessário para poder começar a ter direitos que nós não tínhamos, tudo mais, mas acho que tudo na vida tem que ter equilíbrio, né? Não é equilíbrio? Tudo é tem só que ter isso que eu falo. né? Então, assim, as mulheres ainda no mercado de trabalho, às vezes, têm seus problemas, recebem menos, tem toda a questão, né, de ser mãe, ter que se afastar, depois recolocação no trabalho. Tem umas questões que são realmente femininas, né? Porém, eu acho que, assim, realmente, assim, tudo tem que ter um equilíbrio, né? Não, então, claro, assim, todo mundo é a favor disso. Como o homem é importante, mas esse ataque ao homem, né? constante. Por exemplo, você vê que agora eu faço evento e é humilhante para as meninas. Eu faço evento ontem eu estava numa universidade ensinando médicos. Você vê que elas pedem umas 1000 e tantos, pedem para tirar foto comigo. Eu não abraço elas. O meu advogado, antes de sair dos Estados Unidos, fala, Ray, pelo amor de Deus, você não pode abraçar ninguém com quem você tira foto. Por que criamos isso? Quanta mulher ontem... Gente, várias beliscaram minha bunda. E é ha. Sério? Quantas meninas da internet... Assim. Pergunta pra qualquer homem aqui. Quantos Meu nudes Deus. a gente recebe todas as noites? Imagina se eu mandasse um nude. Nossa Senhora, não ia ter advogado suficiente nas varas brasileiras para me acudir. Gente, ontem, eu vou dizer... E nós homens acham isso... Que charmoso. Que a gente se sente velho, a gente se sente feio, né? A mina beliscou minha bunda ontem e fez eu sorrir. Quem vai beliscar a bunda de um cara de 60 anos de idade? Me fez sentir jovem e bonito, entendeu? Então, essa... Nossa, você vê que toda foto eu tirei ontem, nenhuma. E a menina fica ofendida. Ela não entende a lei. Como que você não entende a lei? Então, o homem, a menina entra no elevador e eu saio do elevador. Imagina eu sozinho com a moça dentro do elevador. Nossa, todo homem vive em terror de medo. Eu falo pro meu filho, Robbie, não vale a pena sair com as moças da sua classe, não vale a pena. Uma, só deu uma de putinha, daí ela tem um remorso, ela fala pra mãe dela, o Robbie, o filho do Ray, me estuprou. Pra cadeia, o menino vai pra cadeia por 10 anos. E a menina tem zero remorso. Meu filho na cadeia, porque ela não tem nem provar, é só dizer hoje em dia, não precisa nem ser provado. Lógico que tudo tem que ter consentimento, né? E hoje em dia... Não, hoje minha mulher é só dizer que fulano de tal me tocou. Acabou, não precisa nem provar. Mas assim, é porque realmente os casos, né, de criminalidade contra a mulher, de estupro, realmente sempre teve, aumentou muito, né? Mas assim, acaba tendo uma questão social assim complicada realmente, né? Porque para nenhum jovem se relacionar hoje... E meu filho não sai com as meninas né? bonitinhas da classe dele. Não sai. E eu noto que eles estão perdendo interesse, na verdade. Mas essa questão, assim, que nem você falou de apalparem a sua bunda, assim, Vários doutores ontem fizeram, e eu até fez eu sorrir, não é uma coisa que traumatiza nós. Mas se fizessem isso comigo, um homem, não me sentiria feliz, não, assim, não acharia... O que eu estou dizendo, como é que as regras hoje... só funciona para as mulheres e não para nós homens. Não acho que só funciona. Assim, eu fiquei chocada das mulheres terem essa você cara nem de pau admite que tem um problema. Não. Você nem admite, você nem pode admitir que existe uma guerra contra os homens. Eu concordo com você em muitas partes, mas eu tô falando assim, eu acho que o que fizeram com você, eu acho que não é legal a mulher fazendo homem, nem o homem fazendo a mulher. Assim, de repente ia poupar a bunda de uma pessoa que é desconhecida, né, assim, pra pessoa, entendeu? Então, gente, é essa a razão que hoje eu opero também muitos homens, porque o homem está quebrado, ele perdeu a motivação dele, está completamente deprimido, o homem está imensamente... 14 dos meus colegas cirurgiões plásticos cometeram suicídio. Nós só formamos 98 nos Estados Unidos. Lá não tem uma escola de medicina a cada canto, como aqui, como o Lula criou aqui, porque, coitado, o médico não vai poder ganhar a vida.
Nos Estados Unidos são poucas escolas, muito poucas, e só treinam 98 cirurgiões plásticos por ano nos Estados Unidos, só. Dos 98 que se formaram comigo, 14 já cometeram suicídio. Caramba. E eu lembro 3 ou 4 vezes que eu fui comprar corda. A gringa muito esperta, ela vai lá no carro e joga a corda fora. Então o que eu estou dizendo, moças, cuidado, esse feminismo fora do controle tem um lado muito negativo nos rapazes, que criou uma geração de homens que tem zero autoestima, totalmente deprimidos, zero ambição. Pergunto pro meu filho, o que você quer fazer na vida? Não quer fazer nada. Graças a Deus estou deixando dinheiro para ele, não quer fazer nada, nada. Da 8 da noite até 4 da manhã ele joga jogos, sem parar, com 12 outros meninos. Nunca menciono moças, nunca. Então, gente, Ele tudo na idade, vida, como você falou, equilíbrio. Ele tem que idade? E a esquerda nem admite que foi levado a um lado ridículo. Não, claro, todo homem é a favor da mulher ter oportunidade, um trabalho, todo homem é a favor do tempo necessário, né, para cuidar do bebê quando ele nasce. Não, eu não conheço um homem que é contra isso. O que está quebrando o nosso coração, esse total, todos os dias, em todos os lugares, a gente ouve homem não presta, masculinidade é um veneno, e que tal no meio da guerra? Quando você tem que usar sua faca e não sua pistola no meio da guerra. Eu te digo, você precisa de... Essa masculinidade venenosa só precisa naquela batalha. Quando você não pode usar essa pistola, porque vai chamar mais fogo na sua posição, e você usa a sua navalha. Então, gente, a única coisa que eu estou dizendo é cuidado. Cuidado com esse ataque no homem sem freios. Sim, que nem eu falei, falo né? como homem, não lembro a última vez que eu estava feliz. E a menina entrou no elevador, a minha pressão começa a subir. Oh, meu Deus, eu vou ter que sair no próximo andar. Porque é uma menina sozinha no elevador comigo, e eu sou o cara mais fresco do Brasil. Que tal um homem de verdade? Eu não sou gay, o meu pai é feminino, eu sou feminino, meu filho é feminino. O que eu estou dizendo, se eu me preocupo, imagina um homem de verdade. A menina entra no elevador, eu estou, nossa, a minha pressão subindo. Eu nervoso, nem olho para baixo, eu tento não ter contato do olho. A gente não olha, a gente não cumprimenta, a gente não fala com elas. Nossa, gente, o seu irmão pensa assim, seu pai pensa assim. Cuidado, hein? A única coisa que eu estou alertando a sociedade é cuidado. É tudo extremismo, né? Que nem eu falo. Tudo Mas que a é esquerda nem extremismo admite que o ruim. problema existe. A esquerda nem admite que o problema existe. Vamos trocar de assunto, gente. Eu quero passar a hora inteirinha falando sobre isso. Vamos lá, então. E sobre as cirurgias, assim, né? Você já chegou a recusar alguma cirurgia? Eu tenho, acho que o mais alto... eu recuso o maior número de mulheres do mundo. Então, eu só opero 10%, eu diria. Então, se ela... Ray, o meu marido me colocou para baixo. Tá vendo? Aí que precisa o feminismo. Meu marido me colocou para baixo, sempre me disse que era gorda, e ele fugiu com a menina 10 anos mais jovem. Me muda e me deixa bonita. Essa mulher não é candidata. Então, passa para o seu divórcio. Quando tudo está normalizado, volta. Porque você está explorando, na verdade, o fato que ela está um pouquinho traumatizada psicologicamente. Sim. Ela não vai fazer a decisão certa. Por exemplo, ela me traz a foto da Gisele. E ela fala, eu quero ser a Gisele. Não quero ser, eu quero ser mais ou menos esse tamanho, eu quero que meu nariz seja um pouquinho mais como ela. Não, eu quero ser a Gisele. Nossa. Sim. Então, a estatística acaba sendo que 15% das pessoas que procuram um cirurgião plástico têm um problema mental. E cá o médico notar esse problema. Por exemplo, eu tenho uma brasileira linda lá em Los Angeles. Ela já fez o levantamento do rosto dela. Tem 23 anos de idade. Nossa, muito jovem. Afinou o nariz, fez o levantamento do rosto, mexeu com a mandíbula, mexeu com a maxila. No 23. Então, dos 15% que tem problema mental, 12% tem uma neurose. Neurose não é loucura. Uhum. Neurose é uma neurose. Que a mais comum seria a dismorfia corporal. E essa moça, você fala, não, bebê, na verdade, o espelho não é verdade. O espelho reflete sua mente. O espelho não é verdade, gente. Não é verdade. Nada daquele espelho é verdade. Uma foto, sim. A foto é verdade. O espelho não é. Então, olha, não acredito no espelho, você é muito, muito linda, né? Vem comigo fazer um trabalho militar na África esse ano e depois a gente pode discutir a sua rinoplastia.
Quantas vieram comigo com essas viagens humanitárias e nunca mais pediram a cirurgia? Quando elas se perderam servindo o próximo, elas se esqueceram de si mesmo. E daí a gente tem uma cura, entendeu? Mas 3% daquele 15% que tem um problema mental, que está na sua sala de espera, eles têm são psicóticos, que é loucura. Por exemplo, eu tive um cara que me pediu para eu criar nele asas que funcionam. Nossa. O pior é que nós temos a capacidade, como cirurgião plástico, de criar uma asa. Nós temos. Nós mudamos a posição dos músculos, nós podemos fazer isso. Infelizmente, temos a tecnologia de colocar asa em qualquer pessoa. Já foi feito em alguma... Você Nossa! tem conhecimento? E a gente tenta não mostrar o choque, né? Eu, com muito amor, referi ele ao psiquiatra. Olha, eu tenho uma psiquiatra lindíssima, ela é muito boazinha. Por isso tem que ter psiquiatra mulher, porque... Né, senão ofende o cara demais. Olha, eu tenho uma profissional muito legal. O que é que você fala com ela? Nem fala a palavra psiquiatra. É uma pessoa para conversar com você, né? Só para dar, né? Trocar um pouquinho de ideias com ela e depois a gente fala. E essas pessoas, assim, que chegam a fazer, né? Passam a vida fazendo cirurgia, né? Então seriam esses casos que a pessoa, na realidade, nunca vai chegar ao ponto de achar que está bom, né? Porque a pessoa não está bem mentalmente, né? E cirurgia tem riscos. Um dia ela acaba com um coágulo. E ela perdeu a vida numa coisa boba. Entendeu? Uhum. E, Denise, e que tal o preço das coisas aqui da nossa cidade? O problema é que não tem vento de noite, né? Não tem vento de noite. Então, a gente ainda tem que depender dos combustíveis com petróleo, inteligentemente. Porque, pensa bem, se o sol no inverno mal bronzeia a minha pele, como é que ele vai levantar um elevador no Estado Império até o último andar? Não é possível. O Isaac Newton falou sobre a conservation of matter, conservar a matéria. Não é possível um sol tão fraco gerar energia. Inclusive, eles têm um montão de painéis e gera só suficiente para uma luz. Então, gente, nós temos que continuar trabalhando o petróleo, porque uma sociedade com combustível tão caro como o Brasil ficou, melhorou agora. A sociedade precisa de combustíveis. Nós precisamos, fez muito bem liberar os impostos no combustível. A gente, sim, um Brasil mais verde eu entendo, mas por 100 anos a gente vai ter que depender ainda no petróleo. A gente pode ser super eficiente. Olha, hoje em dia o caminhão não faz mais aquela fumaça. Tem aditivos na gasolina que captura essa fumaça. Então a gente pode ser mais inteligente, mas só solar e só vento não vai salvar o Brasil. Inclusive vai afundar o Brasil. Você vê o preço do combustível fora do controle. E essa corrupção, olha, 80% da BR, e o Bolsonaro fez muito bem, ele completou muitas obras. Mas a BR, ainda 75% da BR ainda é terra. Então, sabe o que está acontecendo? Mais ou menos 30% a 40% do produto da nossa lavoura apodrece na fazenda. Porque a BR, depois da chuva, fica um lamaçal. E o produto apodrece ou no caminhão ou no pé da planta na lavoura. Então, o que eu estou dizendo, gente, essa corrupção, você fica votando para corrupto, não sei qual país do mundo que eu visito tem 70% das suas ruas, rodovias, terra. Não conheço. Quando eu vivia na Alemanha, não lembro uma estrada que era terra. Então, gente, o que é que eu vou fazer na Câmara de Deputados em São Paulo? Eu vou bloquear qualquer atentado de lockdown. Depois da influenza espanhola, de 1918, nos Estados Unidos, estudos foram feitos que demonstraram que lockdown não funciona. O estudo foi repetido, de novo, pelo CDC, Centers for Disease Control. É um grupo americano de cientistas. Demonstrou de novo que lockdown não funciona, porque agora a esquerda vai usar a varicela do macaco. É o próximo truque da esquerda para controlar a sua vida, porque é como o comunismo, é como a Coreia do Norte. Eles adoram controlar você. Eles vivem para controlar você. Então, o próximo truque da esquerda vai ser usar a varicela do macaco para fazer outro lockdown. E eu estarei dentro da Câmara de Deputados em São Paulo dizendo não
não no meu São Paulo. Ou vão forçar você a usar máscara. Imagina crianças, o trauma que criamos nessas crianças de 3 anos de idade que não conseguem respirar, forçando máscara nelas. Vai ter uma voz da ultradireita dentro da Câmara de Deputados em São Paulo, não no meu São Paulo. Nós não vamos traumatizar essas crianças com máscara que não funcionam. Então, o que eu estou pedindo para o paulistano hoje, a gente fala de brincadeira de pintinho, de vagina, coisas assim, mas a verdade, eu voltei a pedido do partido. Tinha desistido já. Porque você foi convidado pelo Podemos, né? Assim, precisamos alguém, um médico dentro daquela Câmara de Deputados em São Paulo. Por quê? São Paulo é 25% da economia da América do Sul. América do Sul, aonde São Paulo vai, o resto da América do Sul segue. Então, o que eu estou dizendo, gente, vote para mim, meu número é 19069, para um deputado lá dentro que vai dizer não vamos fazer lockdown com a varicela de macaco. Não vamos forçar as crianças a usar máscaras quando sabemos 100% que as máscaras não funcionam. Eu lembro quando nos 60, a esquerda tomou a mídia. Hoje, 95% de todos os repórteres são esquerda. Que não é verdade, é só ideologia. Daí, eles tomaram as escolas. Eu lembro quando eles tomaram as escolas. Quando eu estava no Pereira Barreto, a gente cantava o hino nacional com a mão em cima do coração, todos os dias. Agora você fala bandeira, todo mundo dá risada. Daí eu vi a esquerda tomar a ciência. Hoje a ciência é fake. Não, os estudos demonstraram que a máscara não funciona. Os estudos demonstraram que lockdown não funciona. Eu falei ou não primeiro dia da pandemia, 2 anos atrás? Gente, a máscara não funciona. Eu falei, todo mundo riu de mim. Gente, lockdown não é apoiado por estudos. Todo mundo ri de mim. Só as 100 mil famílias que perderam suas empresas, eles não estão rindo agora. Então, gente, vai ter um voto da direita lá dentro do Dr. Roberto Miguel Rey, que entende saúde. Como professor de luta, eu entendo polícia, nós dobramos a polícia, nós enchemos. Nos Estados Unidos, cada bairro tem uma prisão escondida, atrás das árvores. Dobramos a polícia em São Paulo, Brasil número 1 em crime violento do mundo. Número 1. Dobramos a polícia, dobramos o salário, dobramos a aposentadoria. Eu vi uns delegados super legais, velhinho. Ele não pode se aposentar. Militarizamos a polícia. A polícia vai ter tanque de guerra. Por quê? Porque o malandro tem granada. Gente, eu trabalhava em trama. Eu sei os gangsters. Eles têm granada, RPGs, e eles lutam contra a polícia com equipamentos, o último grito russo. Então, nós militarizamos a polícia, dobramos o salário, dobramos o número de policiais. Olha quanto menos polícia tem aqui do que em Los Angeles. Muito menos. Uma cidade muito maior. E sim, construímos mais prisões em São Paulo e mudamos a lei de impunidade. Então, eu trago o quê? Fera no policiamento de São Paulo, fera no saneamento. Eu não conheço nenhum país do mundo que... as brasileiras estão pegando o Zika, vem do pote de planta. Nem tem pote de planta no Brasil. É o cocô rolando em frente da casa no interior de São Paulo, no saneamento aberto. Verdade. Nunca vi, gente, em 200 anos, saneamento aberto em nenhum país que eu visitei. Nenhum. Não, a Zika vem do cocô rolando em frente à sua casa, no saneamento aberto. Quer saneamento? Roberto Rey. Quer polícia? Roberto Rey. Quer a para do ataque no homem? Roberto Rey. Quer a diminuição do preço do combustível? Roberto Rey. Quer alimentos mais baratos? Roberto Rey. Quer asfalto na BR? Roberto Rey. Se você quer a mesma merda de sempre, então vote para a mesma merda de sempre e boa sorte. Então, vocês estão tendo a oportunidade, né, de conhecer melhor o Dr. Rey hoje, né? Que nem ele falou, o número dele é 19069, né? Todos do os Podemos. Anos, só um pedacinho, né? Aí, ó, Denise, todos os anos, em todos os partidos, sempre acabam com o 69. Eu vou pro banco, né? Tem vários funcionários ajudando a fila. Eu sempre acabo em qual fila? 69. Da menina mais linda. Nossa, gente. Me pegou, hein? E de todas as profissões, eu acabo na profissão que opera em quem? A menina linda.
todos os números em todos os partidos que eu já tive no Brasil. Misteriosamente, o partido sempre me dá o 69. Olha só, que interessante, né? Nada por acaso, hein, Dr. Ray? Explica pra nós, Denise, por que eu sempre ganho o 79? Não sei, tem que Porque fazer uma numerologia. eu não tenho vergonha da nossa sensualidade. Aquele cinza, um montão de robôs em fila, como você vê na Norte-Coreia, na Coreia do Norte. É isso que a democracia, ela promete. E o que é democracia para você? Não é para mim, pra você, é a definição da democracia. Democracia, ela promete, forçado pelo governo em nome da democracia, igualdade a todos. Então, é aquele exército cinza, todo mundo exatamente igual, a robôs sem emoção, sem sensualidade. Isso é democracia. Mas a última vez que eu chequei é República Federativa do Brasil. República dá garantia de quê? Garantia de quê? Igualdade. Se o Brasil é número 1 em estupro, sim, você pode carregar uma arma na sua bolsa. Sim, você pode abrir sua empresa sem 77% de imposto, que é o imposto verdadeiro no Brasil. A marginal é 27%, mas o verdadeiro é 77%, sendo o maior imposto do mundo, com o pior retorno do mundo. Só Gana que é pior. Então, a República, ela garante a liberdade. A democracia força a igualdade. É República Federativa do nosso Brasil, gente. E eu sou a voz da direita dentro daquela Câmara de Deputados em São Paulo, que segue a nossa Constituição de 88, a República do Brasil. Significa o quê? Liberdade. Não, o Brasil esfriou muito. 69, gente, por quê? Porque nós somos o país mais sensual do mundo. Mas a esquerda, ela destrói o masculino e o feminino. Cria uma coisa que é tudo igual. Nós perdemos a nossa sensualidade? Não. O Brasil é amado pelo mundo. A pesquisa foi feita em 220 países. Qual é o seu país favorito? Brasil. O Brasil ganhou. Por quê? Nós somos uma gente caliente, nós somos uma gente sensual. Frieza, você pode visitar a Alemanha. Eu amo o alemão, mas quando vivi lá não tenho um sorriso. Amo alemão, minha mãe é alemã. O Brasil é amado porque a gente tem aquela pegadinha. Nós temos aquele carisma que a esquerda está destruindo com essa guerra do homem contra a mulher. Então, gente, o meu número é 69 para enfatizar o fato que o mundo ama o Brasil pela nossa sensualidade, que não é para ser esmagada, mas ao contrário, é para ser cultivada. E quando eu estiver numa posição de liderança no Brasil, eu não vou alimentar essa guerra entre homem e mulher. Eu vou lutar pela liberdade do brasileiro. Para impostos mais baixos, para segurança no Brasil. O gringo foi embora porque não tem segurança no Brasil. Quantas empresas, né, Dr. Ray, foram embora, Nossa, né? perdemos 16% de todo... Perdemos 16% de todo investimento de fora. O que acontece quando você não tem investimento de fora? Volta a hiperinflação. Quando você perde investimento de fora, gente, você sabe que eu formei em economia na Harvard. Uhum. O que acontece? O nosso câncer de mais de 100 anos, que é... Não, mais que isso. Desde a monarquia brasileira, a gente tem hiperinflação. Que é o câncer brasileiro, que é a hiperinflação, voltará, porque o gringo não se sente seguro aqui. E ele leva as empresas dele embora, como a HSBS, e foi embora. Eu falei com o presidente, por que está indo embora? Ray, não é seguro para mim, para minha família aqui. Fora, que nem você falou, os impostos absurdos, né? Absurdo. A carga, a 77%. tributária... Por quê? Olha essa luz aqui. Essa luz aqui é 60% imposto. Mas como pode ser? O país cheio de rios. Como essa luz é 60%? Muito mais que os Estados Unidos. Porque essa passação de mão, né? A turbina chega da Alemanha e eles colocam imposto sobre imposto, sobre imposto, sobre imposto. Só passar o porto de Santos, a turbina ganha 3 ou 4 impostos. É tudo embaixo dos panos, tudo embaixo dos panos. Quando finalmente ela vai para aquela empresa que gera eletricidade, aquela empresa teve que pagar uma puta imposto naquela usina, agora tem que passar o preço para você. Então aquela lâmpada lá
é 60% mais cara pelo abuso dos impostos no Brasil para pagar esses políticos que estão sempre carregando mala cheia de dinheiro. É. E você confia na questão das eleições em si, das urnas, tudo? Você confia no sistema? Olha, eu tenho que tomar cuidado porque eu acho que no Brasil, né, com tudo sendo censurado, isso é da esquerda, a censuração tudo da esquerda. O Brasil, como a Constituição americana, permite a sua opinião. Eu acho que a gente não pode comentar na urna, mas eu tenho meu suspeito. Ok. E na área de política, você já declarou que você pretende ser presidente um dia. Sempre foi meu sonho, gente. Imagina um presidente formado na Harvard. Todos os outros presidentes formaram na Harvard também. Todos estavam na Harvard quando eu estava na Harvard. Essa é a minha geração. Eu já conheço ele, posso vender nossos produtos para eles. Eu me dou bem com eles, me formei na mesma universidade que eles. Então, gente, faz sentido. Algum dia ser presidente do Brasil, eu sou bravinho, ninguém vai passar o pé no Brasil. Eu vou criar um militar primeiro mundo, né? Eu vou levar nossos produtos para todo mundo. E essa lei de impunidade, né? Eu sou da direita, criamos menos impostos. Sim, algum dia, esse foi um sonho. O Obama escreveu, quando era pequenininho, que um dia serei presidente dos Estados Unidos, e virou. E eu, desde pequeno, sabia que eu voltaria para a minha nação e que eu ergueria a minha nação. Imagina um presidente culto que tem a cara do Brasil. Eu sou bonitão como brasileiro é bonitão. Não quero um cara com bafo de álcool, balofo, né? Que nem português. Elegante o cara ter um pouquinho de sotaque americano, falando no G22. Que fala inglês mais perfeito que todos os ministros lá dentro. Eu falo inglês melhor do que todos os outros presidentes de nações no G22, incluindo o presidente dos Estados Unidos. Imagina, o Brasil será respeitado lá fora. Porque, infelizmente, o Brasil nem sempre é respeitado lá fora. Então, algum dia eu subirei, né, a rampa e eu representarei o Brasil lá fora. Então, vamos lá. Então, dê o seu último recado aí para sua Câmara, para os seus eleitores, para toda a população brasileira que você queira falar com eles. Gente, os seus filhos não têm esperança, não têm esperança. O rico vai para a federal. E o seu filho? O Brasil está sem asfalto, 80% da BR não tem asfalto. O Brasil é o país mais violento do mundo. A sua filha não pode caminhar da escola para casa. O custo dos alimentos é muito mais que os Estados Unidos. Muito mais. O custo do seu combustível, imagina, um país cheio de milho, o seu combustível está fora do controle. Gente, não é ha-ha-ha, não é tomar um shoppingzinho lá no bar. É agora ou nunca, gente. Todo mundo da minha geração tem dinheiro no banco, em bancos exteriores. Não é nós, gente. A nossa vida já foi. Nós estamos preocupados em vocês, jovens. Então, para de seguir o gringo cego. A ideologia deles não funciona. Não funciona em 40 países que tentaram a ideologia da esquerda. Então, gente, você vai acabar a Venezuela. Eu falei que a máscara não funcionava no começo da pandemia. Eu falei que lockdown não funcionava. Eu falei que eu queria ser primeiro-ministro. Só riram. O que aconteceu? O que eu estou dizendo, gente? Eu sou o último Dr. Enéas. O primeiro vocês mataram. Então, se você tá aqui no precipício, agora, é a última chance. Essa eleição será a sua última chance. Marque na sua cabeça. Quando você é Venezuela, tivemos o Bolsonaro na eleição, tivemos o Rey na eleição e rimos. Daí a piada vai ser em vocês. Então, gente, você quer salvar o Brasil do precipício da esquerda, que será exatamente como a Argentina e a Venezuela. Prometo. Você tem uma última chance. 2º de outubro. E meu número é 19069. Se não, ok, eu volto para os Estados Unidos. Boa sorte. Ok, gente? 19069. A gente precisa de alguns bravinhos lá dentro, porque somos poucos. A direita tem que ser bravinha, porque a gente são muito poucos. Então, dia 2 de outubro, gente, você decide o seu futuro. Nós velhos já estamos feitos, a nossa vida já está feita. É a sua vida. Será 40 anos de miséria. Você decide 2º de outubro. Pensa bem.
19069. Fala suas redes sociais também, para as pessoas seguirem. Gente, olha, o meu Insta é Dr. Robert Ray, né? Porque o gringo não consegue falar Roberto, não sei porquê. Não sei, Roberto. Dr. Robert Ray, mas tem que ter o pontinho azul. O meu TikTok aí é Dr. Ray 1. O que é que tá faltando? No LinkedIn, né? No Facebook, é Dr. Robert Ray. Enfim. Manda um alô, manda um DM pra mim no Insta e a gente sempre responde. Tá bom. Então, eu queria agradecer, Dr. Ray, Obrigado, pela sua presença, pela nossa conversa. Eu tentei focar mais na sua pessoa, né, no seu trabalho. E eu não deixei. E eu voltei pra política. Não, na política, na política mesmo. Outubro 2º, a gente vai decidir Venezuela ou Alemanha. Vocês vão decidir. 2º de outubro. E não tem volta. Eu lembro quando o Castro tomou Cuba. Algum dia a gente volta. Nunca mais voltaram. O Maduro, lá na Venezuela. Algum dia a gente volta à Venezuela que era. Nunca mais voltaram. Brasil não voltará. Caiu no precipício e acabou. Será como Venezuela. Então, gente, é sério. É bem sério. Não queria voltar, voltei a pedido do partido. A pedido do Jean. Voltei, tô aqui. Se me precisar, tô aqui. Se não... Thank you. Tchau, tchau. Então tá aí. Então está aí todas as colocações do Dr. Ray para vocês conhecerem melhor ele aqui nessa área de política e também na área de vida, que a gente vê, que nem eu falei para ele, a gente vê muito artista, né, da TV e tudo tal, mas eu achei muito interessante, porque eu achei, assim, antes da gravação e agora na conversa, né, a seriedade que ele está levando. E bravo. Né? Não, o cara tão fresco, eu sou super bravo. A seriedade, né? A postura. Também era bravo. Olha o Dom Pedro I, fresquinho e bravo. Independência ou morte, gente. Não, eu tô falando de braveza, tô falando de seriedade, de você demonstrar uma coisa que você está fazendo com... Todo cirurgião tem que ser bravo. Imagina enfiar uma faca na mãe todos os dias. Se você... Eu já vi 2 cirurgiões entrar em pânico e a pessoa morreu. Não, tem que ter equilíbrio, tem que ter, né, aquela bravura. Ter pulso, né? Né? Então é isso aí. Então, muito obrigado por você ter aceito o convite. Muito bem preparada, Denise. Nunca vi igual. Nunca vi. Todos os pormenores você deu uma checada. Nossa. Ainda tinha mais pauta aqui, mas eu sei que você está muito corrido de tempo, né? Então a gente vai encerrar por aqui. Mas muito obrigado a toda a sua equipe que acompanha você. Maravilhosos. Todos que contataram comigo aí pra gente fazer desse podcast possível. Fiquei muito feliz de você ter aceitado. É super alegre aqui. Né? Descontrai um pouco, né? Então, bonito. Muito obrigado mesmo. E vamos lá, vamos seguir em frente para um país melhor, né? Vamos ver aí o resultado das urnas e que seja, né, o melhor para todos nós, né? Eu temo pensar que vai acontecer se a gente não votar direito dessa vez. Nossa Senhora. Então é isso aí. E vocês nostálgicos que estão assistindo, sigam aí nossas redes sociais, Nostalgicast Oficial lá no Instagram, aqui no YouTube Nostalgicast. Se inscreva no canal, dê um like, compartilhe esse podcast para mais pessoas conhecerem a história do Dr. Ray, tá? E espero vocês numa próxima oportunidade. Mais uma vez, muito obrigado, Dr. Ray. Obrigado, Denise. Parabéns aí pela candidatura e vamos seguir em frente. Estamos legal. Aqui. O Nostalgia, né? Isso. Cast, adorei. Obrigado. Vou levar uma canequinha aí pra você, ó. Cara de gravata pra ver na minha mesa do programa. Aê. Muito obrigada, gente. Um beijo, nostálgicos. Até mais.